Conhecer e aprender. Oferecimento. Centro de Educação Paraíso Infantil. Educando com amor e dedicação. Sejam bem-vindos ao Conhecer e Aprender. Eu sou o Durval Braga Neto e mais uma vez é uma honra e um prazer estar aqui com vocês falando sobre educação, sobre carreira, sobre negócios. E a você que nos acompanha pelo canal 44 do AmazonSat, muitíssimo obrigado pela sua audiência. A você que nos acompanha também pelas redes sociais, pela nossa página no Facebook, que é o facebook.com/AmazonSat. Muito obrigado. E por favor, mandem sugestões, críticas, sugestões de pauta, são sempre extremamente bem-vindas aqui pela produção. E o programa de hoje vai falar um pouquinho sobre uma exposição muito bacana, que é o Fantástico Corpo Humano. Eu já estive lá alguns anos atrás e parece que tem novidades esse ano. E para falar um pouquinho sobre essa exposição, que realmente é muito interessante, eu estou aqui com o Suderlan Gomes. Suderlan, muitíssimo obrigado por ter aceito o convite aqui do Conhecer. Parece que a produção esteve lá também na exposição e ficaram realmente encantados, Suderlan. O prazer é todo meu, é uma honra estar nesse programa e realmente a exposição é sensacional. Vale a pena você conferir e o mais interessante, a exposição é uma homenagem à vida. Ao contrário de que muitos pensam que a exposição é uma forma de se recrutar dinheiro, não. Porque a partir de uma exposição como essa, a partir do momento que você cuida do seu corpo, você conhece seu corpo, você vai cuidar melhor do seu corpo. Claro, sem dúvida. Agora, Suderlan, uma dúvida que eu acho que deve ser uma dúvida do público em geral. Como é que surgiu essa exposição? Quem foi que fez? Quem bolou? Há quantos anos ela existe? Fala um pouquinho sobre a origem da exposição. Essa exposição é uma técnica alemã. O médico responsável é o anatomista chamado Günther von Hagens. Atualmente, o Dr. Günther ele sofre do mal de Alzheimer. De início, o intuito dele era uma forma de preservar os corpos com o intuito de melhorar o aprendizado das pessoas. Além disso, ele é taxidermista e ele acredita que se em um futuro distante o seu corpo está preservado, sua alma pode voltar para dentro dele. Mas o intuito principal era preservar os corpos. Quando as pessoas vão às faculdades de medicina, enfermagem, elas se deparam com corpos conservados através do formaldeído, que é uma substância que irrita bastante a mucosa, os olhos e, dependendo do contato, ela pode ser cancerígena. Então, para facilitar a preservação e torná-la mais eficaz, ele acabou desenvolvendo a plastinação, que é uma técnica que de forma simples desidrata o corpo e plastifica. A partir daí, o corpo pode ser transportado para todo mundo. Para se ter uma ideia de quanto que ela é eficaz, se mantermos os corpos a menos 50 graus Celsius, a durabilidade da peça é infinita. O nosso acervo, que já percorreu mais de 30 países e já está há 5 anos percorrendo o Brasil, sofrendo manuseio, sendo transportado de avião, navio e caminhão, já tem mais de 35 anos percorrendo o mundo. Os mesmos modelos que vocês têm lá hoje já tem esse tempo todo? Exatamente. O que ocorre é o seguinte, algumas peças são enviadas posteriormente. Atualmente, aqui nós temos 10 peças novas que não passaram da vez anterior, que é aproximadamente há 3 anos e meio atrás. São peças, essa como, por exemplo, que nós chamamos o biombo, que é um corpo cortado em diversas partes, mostrando como o médico vê em uma tomografia, em uma ressonância nuclear magnética. Entendi. E quando surgiu essa exposição, quer dizer, ele tinha essa vontade, o médico tinha vontade de mostrar, mas quando ela foi realmente encapsulada como uma exposição, há quantos anos ela está aí na estrada? A primeira vez que ele decidiu expor para acadêmicos, que foi em Tóquio. De início, houve uma grande demanda de estudantes, porém o que ele pensou? Eu vou abrir ao público. Com o intuito de quê? De eles conhecerem o corpo, matar a curiosidade em si. Porém, os corpos ficavam em posição de óbito, em pranchões, que nós chamamos, certo? Que tem necrotérias, e houve uma repulsão muito grande. Foi muito assustador para o público. Posteriormente, ele teve a ideia de fazer de uma forma diferente na Europa, onde ele colocou, por exemplo, um corpo lavando o carro, lavando uma louça, deitado, fazendo joinha, em posições de atletas, e a partir daí houve um boom na Europa. E para facilitar a compreensão, ele colocou algumas colorações em estruturas, como por exemplo, artérias e veias. Nos livros didáticos, mostra que a veia é azul e a artéria vermelha. É arroxeada quando você pega um cadáver. Porém, para facilitar a compreensão, ele fez uma pigmentação nessas estruturas. E assim o público pode diferenciar facilmente. Agora, eu pude notar, não sei se nessa exposição é da mesma forma, eu pude notar que os modelos, em geral, eles são orientais. Ou não? Exatamente, aí já pega um pouco da Constituição. Os países asiáticos, eles permitem que o corpo seja doado e exposto, desde que ele traga algum benefício à população. Entendi. Quando o público vai a uma exposição como essa, ele vai aprender educação e ele vai se conscientizar a respeito de algumas doenças, como por exemplo,
a hipertensão, o diabetes, o câncer de mama, o câncer de próstata, que assola grande parte dos homens, e eles acham que enfia-se o dedo inteiro na região posterior do homem. É totalmente engano isso. Lá vocês vão ver que é apenas uma pontinha do seu dedo que toca na região. Então, pessoal, previna-se. Então, vale a pena você conhecer o seu corpo. A partir do momento que você conhece o seu corpo, acaba toda essa história dessa ficção de que o homem vai perder a sua masculinidade por causa disso. Entendi. Você quebra alguns paradigmas, inclusive, né? Inclusive, a questão do câncer de mama é uma doença que assola a população, todo mundo tem medo. E se ele for tratado, diagnosticado logo no início, precocemente, a cura é muito grande. Entendi. Então, se você se conhece, você cuida melhor do seu corpo. Claro, sem dúvida. Muito bacana. Mas olha só, Suzana, a gente vai continuar já, mas nós vamos ter que ir para um rápido intervalo e a gente volta já falando um pouquinho mais sobre essa exposição do fantástico corpo humano. Não sai daí. Dia 2 de julho, nós estamos completando 38 anos de atividade em nossa escola. E desde que nós iniciamos, inclusive os nossos 2 primeiros alunos começaram no tempo integral, chegando no início da manhã e indo até o final da tarde, estudando, fazendo o acompanhamento escolar que necessita o reforço e dando tranquilidade para os seus pais. Esse é um diferencial que nós temos como Paraíso Infantil na formação do caráter, da personalidade do ser humano no período mais fértil que eles têm, que é exatamente o período que nós atendemos, desde o início, praticamente, no seu nascimento, até o 5º ano do ensino fundamental. Venha conosco, participe, traga o seu bem mais precioso até nós. Estamos de volta com Conhecer e Aprender e nós estamos falando hoje sobre uma exposição muito legal que é o Fantástico Corpo Humano. Nós estamos aqui com o Suderlan Gomes, que é produtor do evento. O Suderlan estava falando sobre as inúmeras vantagens. Você tem uma exposição dessa, você compartilha conhecimento, quebra alguns paradigmas, como no caso do câncer de próstata, que você acabou de falar, do câncer de mama. E eu fico imaginando, quem está indo nessa exposição, hein, Suderlan? Tem muito estudante, só estudante de medicina, estudante de ensino médio. Como é que é o público hoje? Isso surpreende um pouco quando nós falamos sobre isso. A grande parte do nosso público são pessoas leigas e famílias. Lógico que nós temos uma grande demanda de estudantes, tanto do ensino médio como do superior, para compreender, mas grande parte do público são pessoas curiosas. Por incrível que pareça, vem pessoas de longe, do interior, veio pessoas de Santarém do Pará para conhecer a exposição. Por quê? Aqui, às vezes, eles têm alguma doença na família e quer conhecer. É muito complicado você tentar pegar um livro de anatomia, de fisiologia e tentar compreender uma doença, um livro de patologia. E quando você vai à exposição, você tem um monitor, você tem aquela peça que você vai ver pessoalmente e facilita a compreensão. Entendi. Nós temos lá monitores que são acadêmicos da área da saúde, todos selecionados aqui na capital. São todos daqui? São todos daqui. Legal isso Quando nós vamos na cidade, nós damos a oportunidade dos acadêmicos aprenderem mais e praticarem, passarem o seu conhecimento para o público. Claro. E isso é bem interessante. Então, é muito bacana as pessoas virem e tirarem todas as suas dúvidas na exposição. Agora, Suderlan, eu lembro que da última vez que eu tive, eu acho que tinha alguma coisa falando sobre a questão do aborto. Né? E a gente estava conversando aqui nos bastidores um pouquinho sobre essa questão do aborto. Tem muita gente que não, tem um certo preconceito de falar, de ver isso, como funciona. A exposição serve para quebrar esse tipo de paradigma também? Exatamente. A partir do momento que você vai a uma exposição como essa, onde ela te explica como funciona o corpo, desde a fase embrionária até a fase fetal, você acaba se conscientizando. Lá vocês vão ver que a partir da 2ª semana nós temos o embrião visível dentro da exposição e você vai tirar suas próprias conclusões. No caso específico onde o Supremo Tribunal autorizou o aborto, eles relatam que o embrião não tem cérebro, o feto não teria cérebro. Porém, existe uma célula, certo, que funciona como um coração. Isso, para mim, é uma opinião própria, caracteriza-se como vida, pois tudo que é uma célula, considera-se que há vida dentro. Então, você vai tirar suas próprias conclusões indo à exposição. Aliás, com 4 semaninhas, parece que já tem, né? Como você falou, uma célula tem vida ali, né? Tem, sim. E lá você vai poder compreender toda essa evolução fetal. E engraçado e curioso, os fetos, eles evoluem por semana. Sim. E não por meses. Então, de uma semana para outra, o feto tem uma estrutura nova já constituída dentro do corpo. E existe mais a questão dos riscos. As pessoas abortam achando que vão afetar apenas o bebê.
Não, o índice de morte de mulheres... Das mães, né? Das mães é muito grande. Por quê? Utiliza-se de medicamentos que são muito agressivos ao corpo e também vão em clínicas de aborto. Clínicas essas que não ilegais, têm... né? Ilegais, não tem o mínimo de condição de atender uma pessoa para fazer um negócio, primeiro, que é errado, que na minha opinião é crime. E segundo, que não deve ser feito sem autorização judicial. Aqui, no caso, no Brasil, o aborto ele é autorizado quando a pessoa nasce sem o cérebro, certo? Ou em casos de estupro. Porém, tem que ir à justiça para que isso possa ser autorizado. Não pode chegar e, eu vou abortar hoje porque não tem, não. Você tem que ter um diagnóstico médico e levar até a justiça para que isso possa ser autorizado. Suderlan, como você falou, tem um público muito diverso que vai, né? Deve ter famílias, estudantes, crianças. Você tem algum caso de pessoas que se assustaram lá por dentro, que ficaram com medo, alguma coisa assim? Olha, tem casos de medo e tem casos que fizeram assim, eu ganhar uma viagem inteira se eu tivesse tido somente aquele caso primeiro de medo. Nós estávamos em Fortaleza e chegou um rapaz metido forte, corajoso, com a namorada de mãos dadas, e ela não queria entrar porque ela disse, olha, eu tô com medo. E ele disse, não, vamos, não tenha medo, eu tô com você, isso e aquilo. E quando entrou na primeira galeria, tem um esqueleto. Ele desmaiou de frente ao esqueleto. Meu Deus. E quando retornou, nós atendemos ele, a namorada perguntou por quê, e ele disse que não gostava de ver osso. E foi uma exposição de corpos humanos. Mas, gente, isso é um caso atípico, a exposição é bem tranquila. É muito tranquila. Não exala odores, os corpos estão em posições artísticas. Nós recebemos muitas crianças, as crianças adoram porque é muito mais fácil ela compreender uma atividade lúdica. Então, vale a pena conferir. Vocês estão rodando o Brasil inteiro, Suderlan? Nós estamos tornando o Brasil, mas já, como eu falei anteriormente, percorreu o mundo inteiro, já mais de 30 países. Entendi. Esse é acervo, porque são 23 acervos distintos. São 23 acervos distintos. Exatamente, já passaram 2 acervos pelo Brasil, que é o Fantástico Corpo Humano e a Human Bodies. No caso, a Human Bodies acabou de retornar, está em Foz do Iguaçu. E o Fantástico Corpo Humano, que é uma exposição mais completa. Ela é uma exposição mais recente que a Human Bodies. Entendi. E, Suderlan, nessa época de tecnologia que a gente vive hoje, tem alguma novidade em termos de tecnologia? Alguma coisa que tenha interação ali da pessoa com a máquina, com o computador? Tem alguma coisa nesse sentido ou não? Não. A exposição, o foco é único, certo? É mostrar como funciona o corpo humano. Mostrar todas as suas curiosidades e conscientizar as pessoas. Como eu falei anteriormente, um caso meio atípico, mas que para mim foi uma emoção fora do comum. Nós estávamos em Goiânia e eu estava no meu escritório e chegou uma mãe aos gritos, gritando minha filha, minha filha, minha filha. E o que eu pensei? Poxa, a filha da menina sumiu ou desmaiou dentro da exposição. E eu saí correndo, feito desesperado. E perguntei os seguranças, os monitores, se viram a criança sem nada. E eu voltei. E quando voltei com aquela adrenalina menor, eu vi que a criança estava do lado da mulher. E eu disse, mas senhora, sua filha está do seu lado. Aí ela, não, você não entendeu. Eu disse, o que aconteceu? Ela disse, minha filha falou que se eu não parasse de fumar, eu ia morrer. E ela me mostrou o pulmão. Pra mim foi um negócio assim, sabe, tão gratificante, que se a exposição tivesse acabado naquele momento, eu estaria feliz da vida. Porque ela disse, olha, a partir de hoje, eu não fumo mais. Poxa, pra mim é lindo. Eu tô aqui pra promover a saúde do público. Então ela viu que aquilo pode levar ao óbito. Claro. E por incrível que pareça, muitas pessoas acham que o cigarro afeta apenas o pulmão. Não, o cigarro ele afeta o corpo inteiro, afeta o pulmão, as vias respiratórias, ou os vasos, tudo no nosso corpo. Então, os filhos que estão nos assistindo nesse momento, cuja mãezinha ou paizinho aí estão fumando ou fazendo alguma coisa errada, levá-la na exposição pode ser um santo remédio, né? Mas isso é algo que é comum no nosso dia a dia. Como vão muitas escolas, as crianças veem aquilo e obrigam os pais a ir à exposição, por incrível que pareça, porque eles querem mostrar para o pai o que ocorre dentro do corpo. Então, os filhos educando os pais. Os filhos educando os pais. E isso é bom porque na nossa atual sociedade, o índice de pessoas jovens que bebem, fumam, usam drogas é muito alto, infelizmente. Isso, às vezes, não é falta de informação, porque informação tem, eles não vão atrás. Sem dúvida. A partir do momento que você vai a um evento que está te mostrando corpos humanos, gera aquela, poxa, como será que ele é por dentro? Claro. E lá você vai ser conscientizado e vai ver o que acontece realmente. Quais são os danos que ocorrem, né? Exatamente. Muito legal. Suderlan, a gente vai para um rápido intervalo, mas a gente volta já já, inclusive com imagens lá da exposição, que eu tenho certeza que o público vai gostar muito de assistir. Não sai daí, a gente volta já já. Estamos de volta com Conhecer e Aprender e nós estamos falando sobre a exposição O Fantástico Corpo Humano. E a nossa produtora Cássia Fidelis e o cinegrafista Elias Carneiro estiveram lá conferindo essa exposição. Vamos dar uma olhadinha?
Uma viagem pelo corpo humano. Isso é o que a exposição O Fantástico Corpo Humano oferece para o público manauara. São 12 corpos e 150 órgãos representados em 9 galerias. A exposição é internacional e já passou por mais de 30 países. O Suderlan Gomes é responsável por toda essa estrutura e nos conta o principal objetivo do evento. A exposição é uma homenagem à vida. O nosso intuito é conscientizar e educar. Aqui as crianças vão poder conhecer a anatomia de uma forma diferente. Vão sair do livro para a vida real. Todos os corpos aqui são corpos doados à ciência, são corpos esses chineses. Existe muita curiosidade. São corpos brasileiros, são corpos de indigente. O que é isso? Não, são corpos doados. O público chinês, o povo chinês, ele tem essa cultura. Por quê? Porque ele acha que o corpo dele pode ter uma serventia após a morte. Se você pensa que não entende nada de anatomia e que não vai compreender nada durante a exposição, você está muito enganado, hein? Dentro das galerias existem banners, textos explicativos e que aguçam a nossa curiosidade, além de monitores capacitados para auxiliar em caso de dúvidas. Para facilitar a compreensão, nós dividimos a exposição por sistemas, começando pelo esquelético, passando pelo muscular, digestório, nervoso, respiratório e dentre todos os outros sistemas. Aqui o público vai ter o aporte de monitores, que são acadêmicos da área da saúde, pessoas aptas a retirar suas dúvidas. Muitas pessoas acham que não podem vir à exposição porque não sabem nada sobre o corpo humano. Mas essa exposição, pelo contrário do que muitas pessoas pensam, ela é autoexplicativa. Uma vez que você entra, você não sai o mesmo. Todas as turmas que passam por aqui, nós temos uma preocupação de passar esse conhecimento de uma forma lúdica, de uma forma simples, de acordo com o que o público quer. A turma do 2º ano do ensino médio do Instituto de Educação do Amazonas, IEA, fez uma visita ao local. A professora de Biologia, Márcia Gomes, fala sobre a importância da aula externa para os alunos. Um enriquecimento diferenciado do aprendizado que você tem em sala para quando você vem para uma exposição em que vê realmente as estruturas como elas são, né? Propriamente dita. E enriquecedor também porque as patologias, né, os riscos que você corre, tem a parte da curiosidade, então isso tudo vai enriquecendo o conhecimento deles. Então é de fundamental importância. Olhos atentos para cada detalhe. Os alunos aprovam a ideia de aprender de uma forma diferente e divertida. E quando a professora chegou com a notícia de que nós viríamos para essa exposição, foi entusiasmo, foi bem diferente, porque nós temos a oportunidade de sair da nossa caixinha. A gente que está agora em período integral e toda vez aula, fica meio monótono na nossa cabeça, às vezes não absorve muito bem as informações. E aqui a gente está tendo uma descontração, vamos dizer assim. Nosso cérebro está descansando e a gente está percebendo as informações bem melhor. A exposição mostra o corpo humano, isso já sabemos. Mas o mais interessante é que ela conscientiza as pessoas. Aqui nós temos a chance das pessoas olharem para as suas atitudes e deixarem cigarro, o dinheiro que fornece, né, para comprar o cigarro, o isqueiro que acende o cigarro. Então, tudo que as pessoas acham que levam a prática de fumar, elas acabam depositando aqui. Você que está em Manaus, vem para o Shopping Manauara, confira a exposição, venha conhecer o corpo humano. Uma oportunidade única para o público, porque dificilmente a exposição deve retornar aqui. Então, quem não viu, vem porque é curta temporada. Muito legal a matéria, gente. E se eu fosse vocês, eu não perderia essa oportunidade. A exposição está até o dia 5 de agosto aqui em Manaus, então não percam. Agora, uma coisa que eu achei muito interessante, Suderlan, é que nessas imagens tem alguns corpos, alguns órgãos adoecidos, não é isso? Tem inclusive um do pulmão, que você deposita a caixa de cigarro. Como é que funciona isso, Suderlan? Exatamente. Nós temos uma campanha que é para você parar de fumar, largar o cigarro. Então, na galeria do sistema respiratório, nós temos o pulmão sadio, certo? Porém, vão observar pigmentações negras nesse pulmão. Por quê? A China é um dos países mais poluídos do mundo. Então, consequentemente, você tem lesão.
Logo em seguida, você tem uma caixa de acrílico com alguns cigarros jogados lá dentro. São pessoas que se conscientizam e largam seu cigarro. Naquele momento. Naquele momento. E logo em seguida, você vai ver um pulmão totalmente lesionado em decorrência do tabagismo. Nesse pulmão, você vai ver que não foi afetado apenas o pulmão. Também a maior vaso do nosso corpo, que é a artéria aorta, teve um aneurisma. Tudo isso é consequência do tabagismo. Então, quando você tem uma visibilidade daquela imagem, vendo o pulmão real, você tem uma conscientização maior. É diferente de você pegar uma carteira de cigarro, olhar no verso e ver uma imagem. Você está vendo pessoalmente, aquilo é um pulmão. Então o choque é maior e a conscientização funciona melhor. Ah, bem interessante. Agora, Suderlan, eu imagino que vocês tenham feito algumas iniciativas para atrair público. Você estava me falando que parece que em parceria com algumas clínicas, vocês estão convidando, promovendo palestras, né? Como é que está acontecendo esse movimento? Exatamente. Em parceria com uma clínica local, nós estamos trazendo grandes médicos conceituados na região, certo? E que dão palestras. Já houve palestras sobre a tireoide, sobre diagnóstico preventivo do câncer de mama, que, como foi falado, a mulher deve fazer em casa o exame preventivo. É simples de ser feito, toca na região mamária. Caso sinta alguma alteração, um caroço, algo diferente, procure um médico. O câncer de mama, como falado anteriormente, ele tem cura e diagnosticado preventivamente, a chance de cura é quase 100%. É muito alta, né? Sim. Suderlan, eu queria agradecer muito a tua presença, agradecer como você nos recebeu lá na exposição. Muitíssimo obrigado. O programa está chegando ao final, infelizmente, mas queria te agradecer e convidar você que está nos assistindo nesse momento, até o dia 5 de agosto, não perca, leve toda a família, convide o pessoal da escola, os amigos, os colegas, que vale muito a pena se conhecer como é que funciona o nosso corpo humano. É uma super exposição, é incrível, não percam. E a você que nos acompanhou pelo canal 44 Amazon Site, muitíssimo obrigado pela sua audiência. Você que nos acompanha também pelas redes sociais, muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê no próximo Conhecer e Aprender. Até lá!